Hello, turminha, sextou, tá bom? Sextou. E hoje, na nossa aula de geografia, nós vamos estudar sobre os problemas da cidade e do campo, que são os serviços sociais e cidadania. Então, acompanha aí comigo. Primeiramente, vamos saber o que é cidadania? Cidadania é o conjunto de direitos e deveres que uma pessoa tem, tá bom? Então, a pessoa, participa da cidadania, ela é uma cidadã, né, quando ela possui o estilo de vida coletiva, tá bom? Então, através da cidadania, a população tem direito aos serviços públicos, à participação na vida política, como, por exemplo, o voto, o direito de opinião, tá? Também tem direito à economia, à parte social. Então, ele tem direito a todos esses serviços quando ele faz parte de uma cidadania. E atenção, gente, olha só, todas as pessoas de uma sociedade, elas são consideradas cidadãs, tá bom? Porque a cidadania se relaciona com conjuntos de direitos e deveres dessa pessoa, né? Então, por isso que todas as pessoas que moram, né, em uma sociedade, elas já são consideradas cidadãs, tá bom? Então, vamos lá. Para ser uma pessoa cidadã, quando ela participa da vida coletiva, quando ela exerce tanto os seus direitos, né, isso, e também cumpre com os deveres. Nós não, eu tenho direito de educação, eu tenho direito de saúde, mas também você também tem o dever. O que é o dever? Eu tenho o dever de ser educado, eu tenho o dever de cuidar da minha cidade, eu tenho o dever de zelar pela saúde da minha cidade, não jogando lixo. Então, assim como nós temos nossos direitos, nós temos os deveres, tá? Então, por isso que para ser considerado uma cidadã, você que é menina, um cidadão, você que é menino, ou cidadãos, que é o conjunto de pessoas, você tem que participar da vida coletiva de uma sociedade, tá bom? A cidadania também está relacionada, gente, à ligação que uma pessoa tem, né, as pessoas, com o governo, que é o Estado, que é o que comanda, tá bom? E o governo, por em si, faz essa troca. Ele tem que disponibilizar os serviços para as pessoas, para que elas sejam consideradas cidadãs. Então, as pessoas precisam entender qual é o seu direito e qual é o seu dever no meio de uma sociedade. Próximo conceito que vocês vão estudar também está na página 62. O que é a administração pública? É um conjunto de órgãos, serviços e agentes do governo que devem satisfazer a necessidade da sociedade. Quais são as necessidades dessa sociedade? Gente, toda sociedade precisa de segurança, precisa de saúde, precisa de educação, cultura, lazer, tá bom? Então, esses são algumas necessidades que uma sociedade tem, tá bom? Precisam também da cultura, dentre outras coisas, né? Então, o que tem na administração pública? A administração pública, gente, ela emprega as pessoas, né? Os funcionários de uma administração pública, eles são chamados de funcionários públicos ou servidores públicos, tá bom? Os servidores, que são esses funcionários públicos, eles prestam serviços e atendem a população pelo governo. Então, vamos saber o que é o serviço público. Então, o serviço público é o conjunto de atividades e serviços disponíveis para a população, executado pelos servidores públicos e mantidos pelos governos, tá bom? Outro ponto importante é você saber que os serviços públicos visam o bem-estar comum de todas as pessoas da sociedade, tá bom? Então, os serviços públicos também, eles devem obedecer a alguns princípios, tá bom? E esses aqui são os princípios que todo servidor público, né, todo tipo de funcionário público deve obedecer. Então, vamos saber qual é o princípio da legalidade, tá bom? O que é legalidade? Significa que tudo o que os funcionários públicos fizerem
deve estar previsto em lei, ou seja, eles não podem fazer algo que não esteja escrito em alguma lei, tá? Outro tipo de princípio é o princípio da impessoalidade. Se refere ao fato de que o funcionário público deve prestar um serviço da mesma forma para todas as pessoas. Ele não pode fazer diferença no atendimento às pessoas. Então, por exemplo, eu só gosto, o funcionário público ele não pode, eu só vou atender se for uma pessoa rica, eu não atendo quem for pobre. Não pode, ele tem que ser impessoal, ele tem que tratar todas as pessoas da mesma forma, ele tem que prestar o serviço dele da mesma forma para qualquer tipo de classe social. Princípio da moralidade. Quer dizer que o serviço que um funcionário público deve prestar deve ser ético, então ele deve respeitar a cultura, ele deve respeitar a religião, ele deve respeitar a opinião, tá bom? Princípio da publicidade. É a obrigatoriedade de divulgar os atos administrativos do governo. Isso é importante para que toda a população tenha conhecimento do que o governo, que o próprio povo elegeu está fazendo. Então, é por meio da publicidade que o governo deve mostrar as coisas que estão sendo feitas. Vocês já estão acostumados a ver muita publicidade aqui no nosso estado. Passa várias vezes na televisão que estão construindo asfalto em tal bairro, que estão fazendo drenagem de encanamento em outros bairros. Então, o governo ele tem a obrigação de estar mostrando os trabalhos que estão sendo feitos na sua cidade, ok? O último princípio é o princípio da eficiência. O Estado deve prestar seus serviços com a maior eficiência possível. A eficiência requer que o poder público se atualize com os novos processos tecnológicos, de modo que a execução seja mais proveitosa e com menor custos. Infelizmente, a gente consegue perceber que muitas vezes os nossos governantes não estão fazendo seu trabalho com eficiência quando eles simplesmente produzem obras superfaturadas, nas quais custam milhões e passam anos para terminar. Então, quando vocês verem esse tipo de situação de uma obra que está lá, aquela grande placa dizendo que custou tal valor e essa obra nunca terminou, eles estão infringindo esse princípio da eficiência, tá? Então, eles não estão agindo e nem executando de maneira proveitosa um dinheiro que foi tirado do povo, tá bom? Então, vamos lá. Muitas vezes há problemas porque as pessoas da sociedade nem sempre fiscalizam os atos da administração pública. Então, em muitos casos, acontece o desvio de dinheiro público, né? E também em outras questões de atendimento ao público, existem um má atendimento, né? Pessoas ficam horas em filas esperando seu atendimento e dentre outras coisas que as pessoas passam aí para que tenham os seus direitos garantidos, ok? Então, agora, com base nessa aula, vocês vão estar aí respondendo a página 64, tá? E também a página 65 para mim, ok? Obrigada pela atenção e até a semana que vem. Beijos!